Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos com os senhores mais uma vez, então, para falarmos dessa ciência transdisciplinar que foi desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Como sempre, eu aviso aos senhores que nós temos uma série grande de programas disponíveis na YouTube, de programas de rádio. Temos uma série enorme de publicações já nesses anos de trabalho internacional, né? Temos publicações em 8 idiomas, 9 idiomas, na verdade. E gostaríamos sempre de convidar os senhores para visitarem o nosso site, que está aí no visor, e também saber dos nossos cursos, do nosso atendimento em psicanálise individual e de grupo, porque tudo que nós fazemos é terapêutico. Trilogia Analítica é uma terapia para o mundo. Dr. Kepp? Eu vou mostrar aí um gráfico, né, sobre a questão da inversão, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que toda a problemática do ser humano é porque o ser humano está de ponta cabeça, né? O ser humano não coloca a vida, vamos dizer, espiritual, a vida transcendental que ele tem, a vida psíquica, acima das outras. Geralmente o ser humano, vendo televisão, vendo promoção, vendo rádio, vendo qualquer tipo assim de atividade, a ênfase é mais na questão, vamos dizer, instintiva. Então, a psicanálise chama de id, né? Id, ego, seria a questão da percepção, né, da consciência, e superego seria a censura. Então, o doente ou está no instinto ou está no superego, ou está na censura ou está na terrível arrogância, né? Que é o grande problema da humanidade, é a arrogância. Então, I am okay, you are okay, né? Não é isso, Cláudio? Isso. O senhor está colocando lá as consequências da inversão, né? É alienação ou inconscientização. Então, o primeiro problema é essa ideia, I'm okay, you are okay, que é fechar os olhos aos problemas. Então, devia falar bem diferente, né? I'm not okay, you are not okay. Quer dizer, sempre tem a mistura de estar bem, da sanidade, com alguma questão assim doentia. Quando esteve aqui a Arnold Kaiserlin, né, que é um famoso, ele era o melhor pensador da Alemanha há uns anos atrás. Então, ele dizia que o que notava assim de notável, né, nesse trabalho trilógico era que a gente dava valor também à questão da sanidade, né? Que o ser humano não é só doença. O ser humano tem um lado assim são e outro lado doentio. Ninguém pode ser assim doente se não tiver anteriormente um lado são. Portanto, um lado que seja assim equilibrado para ele ver, para ele viver também. Quer dizer, se ele está numa clínica, né, psiquiátrica, é claro que ele deu mais ênfase à parte, vamos dizer, doentia. Então, se uma pessoa não tem sucesso na vida, mesmo econômico, é porque
ele vive mais uma vida patológica, né? Doente. E com isso ele não segue, né? Os padrões para, assim, de sanidade. Então, veja em segundo lugar, né, Cláudia? O que eu não vejo não existe. O que significa isso, Cláudia? Essa ideia invertida que o ser humano tem, de que ele só o que está dentro do campo de admissão da consciência momentânea dele é que existe. Inclusive esse materialismo, né, esse sensorialismo dos 5 sentidos, essa ideia aristotélica. Só o que eu vejo, apalpo, toco, cheiro, ouço com os ouvidos, isso só que existe. E nada da vida psíquica, espiritual, transcendente, isso é inexistente. Essa ideia veio muito do Berkeley, né? Que é um pensador inglês. Então, ele fala que o que ele não vê não existe, ele esqueceu de falar, não existe para ele, né? Mas é claro, tem uma árvore lá que ele fecha os olhos e não vê, para ele não existe. Mas para o mundo existe. Inclusive, Dr. Kepp, o mundo não faz nenhuma atenção, não presta nenhuma atenção na questão da intenção, porque a intenção não é visível assim fisicamente, então é como se não existisse. E isso é que determina tudo, as intenções da pessoa, né? Isso é importantíssimo. Que as más ideias, más intenções, né? Mesmo que a pessoa esconda para ela mesma ou para os outros, está lá no interior, funcionando e acabando com a pessoa. Então, é bom o pessoal que nos ouve evitar ter más intenções e más ideias, porque isso atinge até, vamos dizer, o organismo, né? Os órgãos que nós temos e também a parte psíquica, né? Vocês têm algum exemplo para dar? Sim. A Marcinha, ela é dentista, ela tem exemplo. Sim. Falando dessa questão das más intenções e dos maus pensamentos e sentimentos, de interferirem, né, nessa parte até estética, tem essa questão, né, do crescimento ósseo facial, que se a criança, né, ou mesmo o adulto vive nesse sentimento, ele pode alterar, né, esse crescimento ósseo e a estética, e a pessoa ficar deformada. Agora, dentro da inversão da odontologia, uma das principais é essa, de não ver as doenças vindas do interior do ser humano, e só ver em fatores externos. Isso é uma grande inversão, porque são esses sentimentos que causam as doenças bucais. Mas na medicina não tem assim mais ou menos uma estatística mostrando que um tipo qualquer de crânio, de queixo, assim traz mais doenças ósseas? Eu acho que seria bom fazer uma pesquisa nesse sentido, que, vamos dizer, um crânio assim, que não seja bem conformado, pode atingir, né, vamos dizer, a parte, a arcada dentária, e criar até elementos assim, cáries nos ossos, etc. A doutora Heloísa quer falar alguma coisa? Então, essa questão existe mesmo, uma relação do crânio com a arcada dentária. É totalmente ligado. Inclusive, a boca arcada dentária é também relacionada à coluna. Tem problemas na coluna que acarretam na boca, na arcada dentária, e ao contrário também. O corpo todo é interrelacionado. E essa parte emocional é que dirige tudo. Conforme os nossos sentimentos, nós podemos ter uma arcada dentária, o corpo todo, o esqueleto ósseo bem conformado, ou não, deturpar. É assim que acontece no nosso corpo todo, né? Regido pela vida psíquica.
Viu, doutor Então, Kep? vocês podem notar o seguinte, uma pessoa muito nervosa, que estoura, meio paranoica, ela tem marcada a dentária assim com muitas cáries, ou então a pessoa que assim que não toma cuidado, que leva a vida de qualquer modo, que bebe demais, toma droga. Uma das primeiras coisas que acontece são cáries nos dentes. E depois, em quarto lugar, Cláudia, o quê? Ou ver só o espiritual, né? Quer dizer, na medicina, ver só o orgânico. Né? Então, o que é o espiritual, né? Fala mais a questão da alma, né? Do pensamento, da emoção, a parte afetiva, ou a parte de rancor, de ódio, a parte de inveja, de avareza, de preguiça. Então, é uma coisa interessante que nós estamos assim estudando, e há muito tempo já, né? Essa questão da relação entre o que as religiões chamam de vícios, né? De pecados até, com a questão assim da doença. A pessoa que é muito viciada, que bebe muito, perde os dentes e também morre cedo, é claro, né? Pelo menos 10 anos antes do tempo. E também a parte espiritual, né? Que a ciência resolveu eliminar a imagem de Deus, o trabalho divino, que tem que pensar o seguinte, que tudo o que existe é criação. Se nós estamos falando aqui, se nós existimos, é porque a gente foi criado. E a televisão existe porque foi criada. É claro, né? Que aí entrou a parte, vamos dizer, humana, mas tudo o existente, mesmo no sentido orgânico, no sentido material, é criação. É ligado a Deus e depende da energia escalar que o Tesla descobriu. Tudo é energia divina, né? E a energia divina vem diretamente do ser divino. Então vamos dizer que nós vivemos num mundo espiritual. Agora, se o ser humano nega, né? É contra, ele fica doente, é claro, né? Porque ele elimina a parte espiritual, que é a mais importante. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Então, eu vou continuar falando sobre esse gráfico e a Cláudia vai ler. Em quinto lugar, qual é o problema muito grande, né, que causa muita perturbação mental? Pensar que a libido é a força principal. Será que os telespectadores sabem o que é libido, Dr. Kep?
Então, o que é, Cláudia? Então, é esse impulso afetivo sexual, essa atração sexual, é muito voltado para a sexualidade, achando que isso é muito importante, né? Inclusive confundir afeto com sexo, achando que essa força, esse impulso é a principal força da humanidade. Então, o instinto, por exemplo, sexual é instinto, né? O instinto não tem problema, é uma coisa natural. Não é uma coisa sem ser assim natural. Agora, o que acontece é que quando fala fazer amor, está errado. E colocando fazer amor, sexo, não tem nada de amor, aí é sexo mesmo. E amor não é fácil não, viu? A questão, por exemplo, do casamento. Olha, 50% das pessoas que casam com papel passado, né? Depois de 50, assim, vamos dizer, algum tempo, já desquita, já divorcia. No início é a lua de mel, né? Até muitas pessoas dizem o seguinte, depois da lua de mel, vem a lua, que eu nem preciso falar, né? A lua terrível. A lua de fel. A lua de fel, né? Então, de maneira que toda a televisão, toda a promoção, toda a mídia, toda a propaganda explora o tema assim de libido. Então, a mulher tem valor por quê, né? Porque é sexo, assim, graciosa, e se veste e anda de um modo, assim, libidinoso, mas isso não tem quase nada, não tem nada com questão afetiva. Afeto, viu? É ajudar, é algo até transcendente. Quando fala do romance de Shakespeare, Romeu e Julieta, ali é puro afeto. Então, e os romances todos, assim, da humanidade, fala nessa questão afetiva. E só as almas grandes, né? As pessoas transcendentais, é que são capazes de amar. Eu gostaria de dar um exemplo, Dr. Kepp, que acontece muitas vezes nas relações afetivas e nos casamentos. A mulher geralmente se casa esperando que o marido, depois do casamento, mude, que ela vá conseguir mudar o marido. E o homem espera que depois do casamento a mulher permaneça, ela não mude, que ela continue meiga, afetiva. Entretanto, eu faço muitos estudos a respeito da patologia feminina, e o que eu noto? A mulher se especializa na conquista. Ela sabe incrivelmente conquistar o homem que ela quer. Entretanto, ela conquista para dominar. E quando, muitas vezes, o homem percebe isso, já é tarde. Ele já se casou, já tem filhos. E fica muito difícil a situação, porque esse domínio, inclusive, é para mudar o homem que ela se casou, né? Então, por que se casa? Não tem amor, como o Dr. Kepp falou. O amor é aceitar a pessoa como a pessoa é, com seus problemas. Nós também temos os nossos, cada um tem os seus, né? Não é brincadeira, não. Mas a questão do casamento é a mesma quando a pessoa procura análise para aumentar os vícios, né? O poder dos vícios, o dinheiro aumentar. Por exemplo, uma pessoa que quer ganhar milhões e que acaba ganhando, às vezes, por roubo, né? Claro, mas isso acontece por quê, né? Porque a pessoa tem já uma mente assim, detonada, né? Uma mente assim, a parte mental já num processo de alienação, né? De megalomania
terrível, né? Então, inclusive, eu gostaria que o doutor Rodrigo falasse de um fato muito importante, né, na vida do direito, né? Não quer falar? Eu gostaria de mencionar algo muito importante, essa inversão que tem, que o direito ele não observa a questão psíquica, a questão da intenção, apenas os fatos e a materialidade do que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo no âmbito da legislação trabalhista. Então, vamos imaginar que um indivíduo que trabalha numa empresa e depois há uma rescisão do seu trabalho e ele tem uma intenção negativa, ruim, contra o seu empregador, ou porque ele quer prejudicar, ou ele se sentiu prejudicado, ou uma vendetta. Então, Ou quer dar o golpe, né? Ou quer realmente dar o golpe e conseguir benefício econômico. Então, ele vai mover o processo, e o que originou esse processo foi a intenção dele de prejudicar ou de se enriquecer indevidamente. Mas o que acontece com essa pessoa na prática, né? Com o reclamante que move com essa ação, mesmo se ele tem má intenção? Nada. Quer dizer, não existe essa percepção, essa preocupação de punir a má intenção. A má intenção é até premiada no direito, porque não se observa essa questão, né? Só dá importância para o aspecto material. E o que é fundamental não se... Como estamos quase em cima da hora, eu acho que o direito não cuida da intenção, não cuida da questão do pensamento, da questão assim da ideia. O direito só cuida do fato material. Ué, então, tudo vem da intenção, tudo vem da ideia, tudo vem do elemento interno, da fúria que a pessoa tem. Se não cuida disso, o direito, olha, advogados, o direito está totalmente fora. É por isso que o juiz, ou então a maior parte dos promotores, né, eles dão razão às pessoas queixosas que mentem. Então, eles não veem a intenção, inclusive, da mentira, tudo para dar o golpe, né, no patrão, no outro. Então, o direito está extremamente torto, né? O direito é a ciência do torto. E depois, Cláudia, estamos no final. A ideia de que tudo pode estando no poder. Isso aí, Dr. Kepp, cada telespectador está cheio de exemplos, né? Isso é impressionante. No Brasil, como já se sabe que a pessoa que atinge o poder, ela acha que ela pode tudo, pode fazer o que quiser. Viu, Cláudia? E o povo só respeita quem tem poder. E está não respeita a cultura, não respeita a ciência, os fatos. E depois? E depois, acreditar que o mal só vem de fora, não vem dele. Essa é a causa de toda doença. Pensar que o mal não está no interior, que o mal vem de fora, que a pessoa é vítima. A pessoa não é vítima nada, a não ser vítima de si mesma. Todo mal vem de dentro dela. Ou achar que todo mundo é bonzinho, né? Que o outro só tem bondades. Ou então só tem também maldade, né? Isso, que o outro é só mal ou só bom. Então, senhores, vejam, né, que a questão patológica, né, é uma questão assim muito, muito ligada, né, à vida psíquica. Agora, vocês podem dizer, mas de onde o senhor tirou isso? Eu digo, eu tirei de Jesus Cristo.
Agora, Cristo não mentiu quando falou assim, que o mal vem de dentro do ser humano, né? Que o mal é interno. E também o reino de Deus é uma coisa interna, quando a pessoa acha. Então, a gente tirando dele, colocando na ciência, né? Que a ciência em si é doente, é patológica, porque quis ou eliminou Deus da ciência. O que é isso? O que é mais importante no estudo da ciência é a parte transcendente. E eu tenho lá um emblema de Nossa Senhora, né? Que nós temos uma faculdade sobre, vamos dizer, a orientação dos elementos assim da Mãe de Cristo, viu? Que é importante o mundo reconhecer, porque nessa pandemia, né, nessa confusão toda, ele pode ajudar todos nós. Então, até. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Adquira agora mesmo www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.